Pessoal, agora a gente vai ver como é que funciona a tributação em fundos de investimento. E primeiro ponto que a gente tem que saber aqui é que os fundos de investimento eles podem estar sujeitos à cobrança de dois tributos. A gente tem tanto o imposto de renda como o IOF. E dentro aqui dos aspectos gerais, a gente tem que saber que o fato gerador, ele vai acontecer quando a aplicação ela é resgatada e vai incidir apenas sobre os rendimentos. Tá? Então, a pessoa ela foi lá, colocou o seu dinheiro no fundo de investimento, uma vez que ela tenha rendimentos, ela vai ser tributada sobre esses rendimentos. A base de cálculo e alíquotas. Em regra geral, a base de cálculo do imposto de renda é a variação positiva entre o valor resgatado e o valor inicial de aplicação, ou então o valor na data da última cobrança do Come-Cotas. A gente já vai falar um pouco mais sobre o Come-Cotas. A alíquota ela pode ser fixa ou ainda ter alíquotas decrescentes a depender do tempo que o valor ficou aplicado. Quem é que é responsável por fazer o recolhimento? Bom, a responsabilidade é do administrador do fundo de investimento. E existem possibilidades de isenção nos fundos de investimento, a gente também vai ver isso. Começando aqui, então, pela classificação adotada pela Receita Federal, que vai trazer para nós quais são essas alíquotas aqui. Então, a Receita Federal ela vai lá e divide em três tipos de fundos de investimento. Eu tenho os fundos de ações, tem os fundos de curto prazo e os de longo prazo. Para os fundos de ações, existe uma alíquota única de imposto de renda, que ela é de 15%. Aí aqui não segue a tabela regressiva. Para os fundos de curto prazo, a gente tem alíquotas decrescentes, mas elas só vão até 20%. Não baixa disso, tá? Então a gente pode ver aqui do lado, ó, para fundos de curto prazo classificados de acordo com a Receita Federal, se o valor ficar aplicado até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Se ficar acima de 180, a alíquota é de 20%. E já os de longo prazo, a alíquota ela segue a tabela regressiva, que é usualmente usada em títulos de renda fixa. Então a gente começa em 22,5%, pode chegar até 15%. Detalhe que daqui, né, até esse ponto aqui a gente tem as mesmas características do de curto prazo. O detalhe é que o de curto prazo ele não desce mais do que 20%. Em relação aos fundos imobiliários, a tributação ela depende de dois fatores principais, que é a forma de renda auferida pelo investidor. Se a renda ela foi auferida através dos rendimentos, que são provenientes da exploração dos imóveis, como locação, aluguel e arrendamento, aqui a gente tem a possibilidade de isenção de imposto de renda para o investidor que seja pessoa física, tá? Então, o fundo imobiliário, ele pode, né, fazer a distribuição desses rendimentos. Nessa distribuição, eu tenho a possibilidade de isenção de imposto de renda se eu sou pessoa física, mas desde que esse fundo, ele atenda essas características aqui. As cotas devem ser negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizado. O fundo de investimento imobiliário, ele tem que ter mais de 100 cotistas. E o investidor, ele tem que ter menos de 10% da quantidade total de cotas do fundo e pessoas da mesma família, com parentesco até segundo grau, não podem deter juntas mais de 30% das cotas de fundo. Importante a gente chamar a atenção nesse ponto, né? Vamos supor, só a título de exemplo, o fundo ele tem 1 milhão, menos, né? Só para ficar mais fácil a gente escrever isso. Vamos colocar assim, 100 mil cotas. Eu sozinho tenho 9 mil. Pergunto, segundo a regra aqui, eu tenho menos de 10%? Tenho. Então, né, teoricamente, desde que o fundo seja negociado exclusivamente em bolsa ou em mercado de balcão, tenha mais de 100 cotistas, em tese, né, como eu tenho menos de 10%, eu poderia receber essa isenção de imposto de renda sobre o que eu receber de rendimento desse fundo. Mas, né, vamos supor que eu tenha, que meu pai participa junto desse fundo aqui comigo. E ele, né, tem 40, é o que eu coloquei 9, né? Não 9, 9 mil, 9K de cotas. E o meu pai tem 40K de cotas. Nós juntos, né, a gente tem 49% das cotas. Né? Eu 9, ele 40. E como nós somos parentes até segundo grau, e a gente
tem mais de 30, a gente não se enquadra nessa regra. Então eu não olho sozinho o quanto que eu tenho. Eu tenho que ver se não tem nenhum familiar meu até segundo grau que também tenha cotas nesse fundo e, né, nesse caso, se ele tiver, juntos a gente tem que ter menos de 30. Fundos imobiliários geralmente são grandes, né? É difícil uma pessoa ter 10% e ainda ter familiar para se somar 30, mas são critérios, a gente tem que saber esses critérios aí quando a gente fala de isenção de imposto de renda em fundos de investimento imobiliário. Isso para os ganhos que sejam através de rendimentos, tá? Mas e se for ganho de capital? Comprei, né, negociado lá em bolsa, a cota aqui do fundo valendo R$ 100. Vendi essa cota depois de um tempo a 105. Eu pergunto, esse ganho de capital que eu tive de R$ 5, ele advém de rendimento? Não, né? O rendimento vai ter sido aqui, não sei, 50 centavos, né? Em uma determinada data. Isso é o rendimento. Aí eu recebo 50 no mês, 50 centavos no mês, 40 centavos no outro, e assim por diante. Isso aqui é o rendimento, que é oferido através da locação, do arrendamento, do aluguel, tudo mais. Tá? Distribuição de dividendos. Agora, ganho de capital, que foi o que aconteceu aqui, eu tive ganho de 5, aqui eu não tenho possibilidade de isenção de imposto de renda, tá? Então, se eu sou uma pessoa física que está em fundo imobiliário que não atende a essas características, ou que é ganho de capital, a alíquota é de 20% sobre os rendimentos, né? Ou sobre o ganho de capital aqui, que foi de R$ 5. Ou então, se for uma pessoa jurídica, porque a gente falou aqui, né, que é a pessoa física que tem essa possibilidade aqui de ter isenção. Nos demais casos, a tributação, então, ela é de 20% quando não está enquadrado nessas regras que a gente viu em relação aos FIIs, né, fundos imobiliários. Bom, e agora falando então sobre o Come Cotas, eu tenho que ele é o imposto de renda dos fundos de investimento recolhido pelo administrador do fundo em 2 datas. No último dia útil do mês de maio e também no último dia útil do mês de novembro, mesmo que não tenha acontecido um resgate no fundo por parte do investidor. Isso porque o fundo de investimento, ele não tem um prazo definido. Eu, como investidor, eu posso colocar o meu dinheiro hoje e se eu quiser deixar por 5, 10, 15, 20 anos, eu vou poder deixar esse dinheiro lá. E, em regra, se eu fosse fazer o pagamento do imposto só quando acontecesse o resgate, o governo teria que esperar esse prazo de 10, 15 anos para receber o imposto, o que pode não ser tão interessante, né, uma vez que isso acaba diminuindo a arrecadação do governo. Tá certo que ele receberia tudo ao final, de qualquer maneira, mas durante esse prazo em que ele não receber, ele poderia estar recebendo e já poder utilizar esse dinheiro de acordo com seus investimentos e tudo mais. Então, por conta disso, é criado essa forma de antecipação, porque o Come Cotas, ele é isso, ele é uma antecipação do imposto. Então, se eu coloquei o meu dinheiro aqui hoje no fundo de investimento e deixar ele por 20 anos, antes eu teria que vir e recolher o imposto aqui. Agora, 2 vezes ao ano, sempre no último dia útil do mês de maio e de novembro, já vai acontecer uma antecipação do que eu teria que pagar aqui. Então, lá no final, quando eu for fazer o resgate, eu não vou ter que pagar o acumulado todo de imposto de renda, porque eu já vim pagando isso daqui ao longo do investimento. Não são todos os fundos de investimento que têm isso, tá? Os que são os de renda fixa, o cambial e o multimercado. A gente não tem como cotas no fundo de ações. E o grande ponto é que ele é essa antecipação. Até por isso que quando a gente olha aqui a base de cálculo, está escrito, né, que a base de cálculo do imposto ou é a variação positiva entre o valor resgatado e o valor de aplicação, ou então o valor da data da última cobrança do Come Cotas. Até porque, se não tivesse essa diferença aqui, se a gente não levasse isso em consideração, o investidor ele pagaria imposto aqui e aqui e ainda teria que pagar o acumulado todo lá no final. Então, não, tá? A gente leva em consideração, sim, o Come Cotas. E ele se chama de Come Cotas porque pensa a seguinte situação: eu tenho um investidor aqui que tem 100 cotas no valor de R$ 1. E vamos supor que ele tenha que fazer o recolhimento, então, de 20% de imposto de renda. O que vai acontecer? O administrador ele vai vender cotas o suficiente para recolher esse montante devido de imposto de renda. Se ele tem que pagar R$ 20 aqui, cada cota vale R$ 1, o administrador vai vender 20 cotas desse investidor e vai fazer o pagamento, vai fazer o recolhimento do imposto de renda. E aí o nosso investidor que estava com 100 cotas um dia, isso lá antes do último dia do mês de maio, por exemplo, no outro dia ele vai acordar com 80 cotas. Então, se chama Come Cotas porque a quantidade de cotas ela diminui sempre que a gente tem
essa antecipação aqui. O percentual do recolhimento de imposto de renda no Come Cotas vai ser sempre a menor alíquota de cada tipo de fundo, tá? Então, lembrando que fundo de ações a gente não tem. E aí a gente tem, de acordo com a classificação da Receita, a possibilidade de um fundo ele ser de curto prazo ou de longo prazo. Se ele for de curto prazo, a menor alíquota possível é 20%. Se ele for de longo prazo, a menor alíquota possível é de 15%. Então, no Come Cotas, não vai ser de acordo com o tempo da aplicação, vai ser exatamente aqui o valor que foi definido como menor possível para cada tipo. Então, 20% para os fundos de curto prazo e 15% para os fundos de longo prazo. Isso porque, como é uma antecipação, pode acontecer do investidor ele ficar o tempo suficiente para ele ter 15% de imposto de renda em um fundo de longo prazo, desde que ele mantenha as aplicações por 2 anos, e ele pode ter também aqui a alíquota de 20% desde que ele mantenha por pelo menos 6 meses. E aí, nessa situação, para o investidor não ter que fazer um pagamento adicional de imposto de renda depois, eles já colocam aqui na menor alíquota possível. E, como falei, né, fundo de ações a gente não tem o Come Cotas. Então, para a gente entender como é que funciona o mecanismo aqui, a gente vai com um exemplo prático, tá? Então, imagine um investidor que tenha investido em janeiro de 20x2 em fundos de longo prazo a quantia de R$100. Se eu estou falando de fundos de longo prazo, eu já sei que a minha alíquota para o Come Cotas vai ser a menor possível para fundos de longo prazo. Então, vai ser 15% para o Come Cotas. Na hora de cobrança do Come Cotas, os seus investimentos totalizavam R$110, ou seja, rendimentos de R$10. Portanto, nessa data, há uma antecipação de imposto de renda no total de R$1,50. Se cada cota valia 10 centavos, o investidor teria perdido 15 cotas, né? Porque o administrador ele teria vendido as cotas do investidor aqui. Em setembro de 20x2, o investidor ele resolve sacar os seus investimentos. Então, notem que quando a gente teve a cobrança aqui de Come Cotas, ele não fez qualquer tipo de resgate, mas chegou naquela data, o administrador ele precisa recolher o Come Cotas. Recolher o imposto de renda através do mecanismo de Come Cotas. E aí, em setembro, aí o investidor resolveu fazer o saque do que ele tinha. Ele tinha naquele momento, então, R$115. Nesse caso, ele vai ter que pagar imposto de renda, né? Porque ele está fazendo um resgate. Só que daí a gente vai ver qual que vai ser a base de cálculo dele, porque ele já teve que fazer uma antecipação, então a gente leva essa antecipação que ele fez em consideração. A base de cálculo vai ser a diferença entre o valor resgatado e o valor que ele possuía após a dedução de Come Cotas de maio. Como os rendimentos do período foram de 6,50, sobre eles o investidor terá imposto recolhido no valor de 20%. De acordo com a tabela regressiva para os fundos de longo prazo. Percebo que ele não ficou aqui mais de 2 anos, ele ficou menos. E aí a alíquota para esse tempo que ele ficou aqui é de 20%, então 1,30. Além disso, sobre os ganhos dos primeiros 6 meses, ele vai ter que pagar uma alíquota complementar. Por quê? Bom, porque no Come Cotas, em relação a esses 6 primeiros meses, ele foi tributado numa alíquota de 15%, mas efetivamente o tempo que ele ficou aqui no fundo de investimento fez com que ele tivesse uma alíquota de 20%. Então, ele tem que complementar esses 5% que estão faltando aqui. E aí, né, em resumo, a gente tem o seguinte, a rentabilidade no período foi de 16,50. O imposto de renda é 3,30, né, sobre o total. Então, ele tinha R$100, percebam, e esses R$100 aqui viraram 116,50. Então, sobre essa diferença de 16,50, ele tem que pagar um total de 20%, né? Isso vai dar 13,30. É isso que ele tem que pagar. Mas ele teve, né, a dedução no Come Cotas. No Come Cotas aqui ele já pagou 1,50. Então a gente tira fora esse 1,50 que ele pagou daqui. E aí ele só tem que fazer o pagamento do restante, que vai ser 1,30 quando ele fizer o resgate e uma alíquota complementar de 50 centavos, que é o que estava faltando aqui em relação aos 6 primeiros meses. É assim que funciona, tá? Mas, Renato, falou que eles já colocam a menor alíquota possível para que o investidor ele não tenha que fazer o pagamento a mais de imposto de renda. E isso vale para quando o investidor ele ultrapassar o tempo mínimo, né? O tempo mínimo para ele ter a menor alíquota possível. Nesse caso aqui, para fundos de longo prazo, o investidor ele tem que ficar pelo menos 2 anos. Se ele ficar 2 anos, a alíquota dele vai ser de 15%. Se ele ficar menos do que isso,
ele vai ter que pagar uma alíquota complementar, porque no Come Cotas vai ser 15%. E aí o quanto que ele vai ter que pagar depende de quanto tempo ele vai deixar. Mas sempre que ele deixar menos de 2 anos em um fundo de longo prazo, ele vai ter que pagar uma alíquota complementar. Só que a partir de 2 anos, ele não vai ter que pagar mais essa alíquota complementar, porque o período de Come Cotas ele estava recolhendo 15 e efetivamente é o que ele tem que recolher 15. E como ele pode ficar por muito mais tempo do que 2 anos, e menos do que 2 anos, ele só está limitado a isso, por conta disso, o governo estabelece como menor alíquota, estabelece o Come Cotas com a menor alíquota, né? Porque a gente pode ter um período muito maior do que 2 anos, enquanto que aqui a gente limita a só até 2 anos. Mais ou menos a lógica é essa, tá? O que a gente precisa entender então aqui de principal? A gente tem que entender que o Come Cotas ele é recolhido pelo administrador sempre no último dia útil do mês de maio e do mês de novembro, então 2 vezes por ano, e ele vai incidir sempre sobre a menor alíquota de acordo com a classificação da Receita Federal. Fundos de curto prazo, a alíquota ela é de 20%, para longo prazo é 15%. Tem que lembrar também que em fundos de ações a gente não tem o Come Cotas, lá só vai acontecer então o recolhimento de imposto de renda no resgate, e lá é 15%, diferente daqui. E uma vez que tenha acontecido o Come Cotas, na hora da gente for fazer o cálculo, a gente vai ter que ver efetivamente o quanto que o investidor ele vai ter que recolher agora. Se ele vai ter que trazer então essa alíquota complementar ou se não vai ser preciso porque ele manteve a mais do que o mínimo necessário para ele ter a menor alíquota possível. Bom, também existe a possibilidade aqui de compensação de perdas. Eu posso compensar prejuízos que eu tive numa categoria de fundo, deduzindo de impostos a pagar em outra categoria, exceto no caso de fundos de ações. Então, olha só, nos fundos de renda fixa, cambial e multimercado, se o investidor tiver prejuízo ao efetuar um resgate, e detalhe, tá? Quando eu falo desses fundos aqui, renda fixa, cambial e multimercado, sejam eles de curto prazo ou de longo prazo, eu vou ter alíquotas decrescivas, né? Se for curto prazo, a menor alíquota é 20%, se for longo prazo, a menor alíquota é 15%. Isso de acordo com a classificação da Receita. O que ficou de fora aqui é o fundo de ação, porque o fundo de ação é 15%, é uma regra própria dele. Então, nesses fundos aqui, se o investidor ele tiver prejuízo ao efetuar um resgate, ele vai poder utilizar esse prejuízo para compensar um resgate com lucro que venha a fazer no futuro, mesmo se tratando de outra categoria de fundo. Então, ele pode compensar um fundo de renda fixa com um fundo cambial, por exemplo, as perdas que ele teve num fundo de renda fixa com os ganhos que ele teve no de cambial. O detalhe é que, apesar de eles serem de outra categoria, eles devem ser classificados da mesma maneira pela Receita Federal, ou seja, fundos de curto prazo compensam com fundos de curto prazo e fundos de longo prazo com de longo prazo, porque senão não ia fechar, né? Porque a gente tem alíquotas diferentes para curto e longo prazo, mas eles podem ser de categorias diferentes, não é um problema. Então, o investidor resgatou os valores de determinado fundo de investimento com um prejuízo de 1.000, tá? Prejuízo de R$ 1.000. Em outro fundo, ele resgatou valores com rendimentos de 5. Nesse caso, a sua base de cálculo para imposto de renda vai ser de 4, porque ele abateu aqui R$ 1.000 que ele teve perda no outro fundo. O detalhe, de novo, tá? É que só é possível fazer essa compensação se eles seguirem a mesma classificação tributária pela Receita Federal. Então, aqui teria que ser um curto prazo e aqui um curto prazo. Ou então aqui um longo prazo e aqui um longo prazo. Eu não posso misturar curto prazo com longo prazo. Isso não pode acontecer. E em fundos de ações só é possível compensar as perdas com outros fundos de ações. Eu não posso misturar aqui ações com renda fixa ou cambial. Porque, de novo, né, ações têm aquela regra diferente, aonde a gente tem 15% de maneira pré-determinada, independentemente do prazo. E o IOF, aqui é mais tranquilo, tá? Ele vai incidir sobre o rendimento dos fundos nos resgates feitos em um período inferior a 30 dias. Também sempre sobre os rendimentos. Aqui não tem come cotas, não tem nada do tipo, tá? A alíquota do imposto pode variar de 96% a 0%, a depender do momento que ocorreu o resgate após a aplicação. Em fundos que possuem uma data de aniversário ou período de carência, isso é importante, tá? O IOF vai ser cobrado sempre que o resgate é feito antes do término da carência, ainda que esse período seja superior a 30 dias. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um fundo de investimento aqui, e ele tem uma carência de 3 meses, de 90 dias.
Tá? Durante essa carência aqui, eu não vou considerar para fazer o cálculo de IOF. Eu só vou começar a considerar o IOF depois do período de carência. E aí eu vou ter aqueles 30 dias aqui. Então, não vão ser exatamente os 30 primeiros dias contados da aplicação que eu tive, mas vão ser contados da data do término da carência desse fundo aqui. E as alíquotas, elas seguem essa tabela regressiva aqui, começando então em 96%, como a gente viu, chegando a 0%, isso no 30º dia.